Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe nesta manhã. É uma alegria estarmos novamente na nossa casa, reunidos em nome de Jesus. Estamos aqui com o objetivo de estudarmos o Evangelho, nesse aprendizado, nesta casa que nos acolhe a todos. Hoje é uma data muito importante, estamos aí próximo do Natal. A palestra hoje está a cargo do nosso irmão Prioski, lá do Grupo Espírita Maria de Nazaré, que vai nos falar sobre o Natal na manhã de hoje. Então a gente vai fazer a nossa prece, em seguida nós vamos ouvir o nosso irmão. Senhor Jesus, Divino Mestre, que manhã repleta de bênçãos, onde temos, Senhor, a oportunidade de ouvir os cânticos dos pássaros, a chuva serena e abençoada, onde aqui, Senhor Jesus, podemos sentir a sua presença, amigos, seu envolvimento, representado pelos nossos amigos espirituais. Nesta manhã, Senhor Jesus, de bênçãos e oportunidades, pedimos aos benfeitores espirituais, Dona Iracema, Ídolo Gianotti, o Delque, tantos companheiros que ajudam esta casa espírita, o envolvimento ao nosso irmão Prioski, nesta manhã, no tema que será sobre o Natal, que essa mensagem possa calar fundo no nosso coração, que nós possamos, através dessa mensagem, buscarmos o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus no nosso coração. Senhor, que a sua paz permaneça conosco, nos envolva a todos. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos, mais uma vez, Alegria voltar. Maria chegou quietinha, nem viu. Mas sempre é bom a gente voltar depois de 21 anos, A gente voltar, aí passar peteca pro Rodrigo, Ele tá indo bem aí, na missão. Bom, pessoal, que nos trouxe, nós vamos falar hoje sobre os 3 Espíritos do Natal. É um livro que foi lançado em 1843. Veja, mais de 10 anos antes do Livro dos Espíritos. Antes de Kardec começar a pesquisar, embora já tivesse as 3 irmãs lá, mas foi antes que a doutrina espírita, na realidade, de Kardec começou a pesquisar, 1857 saiu o Livro dos Espíritos, mas 1854 foi quando começou os estudos, a preparação. Veja, o livro é de 1843. E ele fala exatamente sobre desigualdade social, ele fala sobre amor, ele fala sobre egoísmo. E é exatamente isso que no filme ele retrata. No livro, que depois foi transformado em filme, foi transformado em série de TV. E do livro nós fizemos um pequeno resumo para que a gente possa juntos dar uma lidinha e depois, ao final, nós vamos fazer um comparativo com a doutrina espírita, fazendo um paralelo à doutrina espírita para ver que um livro lançado muito antes da doutrina espírita, como tem muito a ver, e foi lançado nos Estados Unidos, não foi na França, hein? Veja como tem, a coisa foi entrelaçando. Só que o livro chama os três, na verdade é um conto de Natal, que depois, então, simplificando, passou-se a ser 3 espíritos de Natal. Tem outros que já fala 3 fantasmas de Natal,
mas na realidade a história é a mesma. Então, para não ficasse tudo, eu coloquei 3 espíritos de Natal, que é para facilitar a nossa compreensão. É de Charles Dickens, né? 1843. Eu coloquei o primeiro resumo, né, lá, da relevância desse conto, né? E quantas vezes essa história já foi contada, né? Foram filmes, programas de TV, e ele continua até hoje sendo uma inspiração. Que a verdadeira riqueza está nas coisas que não podem ser compradas, como o amor, a amizade e o espírito de comunidade, que ele queria mostrar isso, que ele já entendia naquela época que todos nós somos seres iguais, não existe diferença de classe. Por que então que lá os pobres eram tão discriminados, né? E a gente ficava a falta de amor, a falta de sensibilidade, e ele colocou isso de forma muito clara no livro. E ele continua, sua mensagem ainda ressoa fortemente nos dias de hoje, especialmente em tempos de individualismo e consumismo. Será que hoje continua desse mesmo jeito? Passaram muito, já são mais de 150 anos, hein? Eu acho que 150 não, já 180 anos, muito mais. Continua do mesmo jeito, do mesmo jeito parece que as coisas não mudaram. E aí continua. O personagem de Scrooge, que é o que nós vamos comentar muito, né, que começa como uma figura insensível e egoísta, é um reflexo de como muitas vezes a sociedade moderna pode valorizar mais as riquezas materiais do que as espirituais. Serve como uma crítica, olha lá, à desigualdade social e à indiferença para com os mais pobres. O personagem Scrooge nos lembra da importância de ajudar ao próximo e de fazer o bem, sem esperar nada em troca. Isso fala muito, o livro fala muito do egoísmo, como o materialismo está bem enraizado ainda dentro de nós, né? Que a gente esquece que tem outros que necessitam. E aí eu coloquei do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 11, no item 11 de Emmanuel, o egoísmo é a negação da caridade, e por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade do homem. Quando falar homem, do ser humano, de forma geral, né? Isso é o que infelicita as pessoas, que querem sempre mais. É insaciável esse querer. E aí, onde começa a criar ao seu redor tanta desunião, tanta infelicidade. E isso é o que o personagem vai demonstrar e depois, ao final, a gente vai ver a diferença dele, né? Então a gente começa, né? Uma vez havia um homem de negócios chamado Ebenezer Scrooge. Ele não era um homem amigável. Ele era muito rico, mas nunca gastava. Você poderia dizer que ele era muito avarento. Estava quase na véspera de Natal, mas Scrooge não queria ter nada a ver com isso. Bobagem, foi sua opinião. Ele pediu ao seu contador, Bob Cratchit, para trabalhar na véspera de Natal. Bonzinho ele, né? Juntos repassaram todas as finanças do ano, até que Scrooge finalmente deixou o pobre homem voltar para casa com sua família por volta da meia-noite. Então, ele saiu do escritório para ir para casa. Naquela noite, Scrooge recebeu um visitante. Era seu sobrinho Fred. Tio, venha para a nossa casa para o jantar de Natal, pediu Fred. Aí Scrooge respondeu, que bobagem, respondeu. Eu odeio o Natal. E foi assim que Scrooge, sem coração, mandou seu sobrinho de volta para o frio. Recebeu ele na porta, o filme retrata, recebeu ele na porta, era as neves caindo, né?
Nem mandou ele entrar. Lá mesmo falou, pode ir embora que eu não quero ir para sua casa, não. E despachou o sobrinho de lá mesmo. Ele era duro. Esse Scrooge, era duro esse Scrooge. Até mesmo os voluntários para os pobres foram implacavelmente mandados embora por Scrooge. Por quê? Porque os voluntários foram lá, como ele era rico, foram lá pedir uma doação perto do final de ano. De repente ele poderia estar sensibilizado, foram pedir alguma coisa. E ele, então, trabalhe para ter o seu dinheiro. Eu faço isso, ele gritou. E ainda pior, ele gritou para os voluntários. Quanto mais pessoas pobres morrerem, melhor para o problema da superpopulação. Bonzinho. E aí naquela noite, então, conforme foi falado, naquela noite algo notável aconteceu. Em seu sonho, Scrooge recebeu a visita de Marley, seu sócio já falecido. E aí Marley disse a ele, se você continuar assim, você assombrará essa terra para sempre, assim como eu, e sempre será lembrado de como tratou mal os outros, avisou Marley. Marley aqui, ó, vocês verem, é uma corrente. Nessa corrente, tanto nos braços quanto nas pernas, é um cofre. Tem cofre emendado na perna, correntado na perna e nos braços, de tão materialista que ele era e tão apegado ao dinheiro. E disse a ele que 3 espíritos do Natal o visitariam para ajudá-lo a ser poupado desse terrível destino. E foi isso que aconteceu então naquela noite. Quer dizer, Marley sofria por ser materialista, por ter sido muito apegado ao dinheiro, e veio então falar para aquele seu sócio, para aquele seu amigo, para não faça isso. Mude o seu jeito enquanto você está aí. E, então, aí falou assim, 3 espíritos de Natal vão visitá-lo para te mostrar, né, que você está errado na sua conduta. E aí, então, Scrooge foi acordado pelo primeiro espírito de Natal, pouco depois da meia-noite. E aí o espírito falou, eu sou o espírito de Natal passado, disse. O que você está fazendo aqui? Perguntou Scrooge. Eu quero mostrar-lhe memórias. Elas são de muito tempo atrás. Você pode não se lembrar muito bem. Eu estou aqui para refrescar sua memória, disse o espírito. Então, esse espírito veio para mostrar para ele, lá quando ele, na época da infância, porque na época da infância ele era uma pessoa boa. Vocês vão ver depois que ele foi abandonado, ele viveu no orfanato, mas era uma pessoa boa. Aí, depois ele começou a ter essa dureza de coração. E aí, então, começou a ser mostrado a ele, né, o que ele era. Scrooge viu imagens de seu passado, como quando ele foi deixado sozinho e abandonado por seu pai em um internato rigoroso. Ele também viu o amor de sua vida, que ele perdeu por passar muito tempo fazendo negócios. Finalmente ele viu sua irmã falecida, que sempre foi gentil com ele. Aí ele disse, pare com isso, implorou Scrooge, eu não posso suportar isso. E aí o espírito então desapareceu. Disse que a gente precisa, para a gente acordar, né, precisa ter um choque, né? Foi o primeiro choque de realidade que ele teve, né? E aí então, uma hora depois, né, uma hora mais tarde, Scrooge foi acordado novamente. Ainda era pouco depois da meia-noite. O segundo espírito apareceu, o espírito do Natal presente. Scrooge suspirou e o que você está fazendo aqui? Ele perguntou. Eu quero mostrar-lhe o seu leal contador, Bob Cratchit. Ele tem uma vida difícil. Ele tem um filho chamado Tinitim, que está muito doente. Eles não podem pagar por seu medicamento. Você não o paga o suficiente por todo o trabalho. E aí as imagens tocaram Scrooge, porque aí começou a mostrar, né? A família, o menino doente,
as dificuldades, mas mesmo assim, né, o Bob era agradecido. Por quê? Ele tinha um emprego, o Scrooge pagava ele direitinho, embora não fosse um salário digno, né, grandioso, mas pagava ele direitinho, ele tinha um emprego, então Bob era agradecido a ele. E aí, quando foi mostrado, havia uma lágrima escorrendo por sua face. Ele ficou tocado quando ele viu toda aquela imagem do seu funcionário, né, que era um leal funcionário. E o Scrooge gostava do Bob porque ele prestava um bom serviço. Então aí ele viu uma lágrima escorrendo na sua face. Quando o espírito viu isso, ele disse: que reação estranha, sua morte seria uma boa solução para a superpopulação, certo? Ele falou: ó, Tinitim, se morresse, não seria uma boa solução? Ele era pobre, né? E aí ele, pela segunda vez, né, em muito tempo, Scrooge sentiu arrependimento. Ele ficou arrependido do que ele falou lá para os voluntários, né? Ele falou: ó, é uma besteira que eu fiz. Então, o arrependimento pelo que ele dissera sobre os pobres, e arrependimento sobre como tratou o seu leal contador. O Espírito disse adeus e o terceiro Espírito apareceu, o Espírito Natal futuro. E aí ele disse: o que posso fazer por você? Perguntou Scrooge, que estava abalado ainda, né, por seus sentimentos que ele tinha reprimido por muito tempo e tinha sido despertado pelas visitas dos espíritos anteriores. Suas experiências do passado o tornaram um homem duro, mas as memórias tinham acendido algo dentro dele. Ele começou a se arrepender cada vez mais do seu comportamento. Esse espírito lhe mostrou imagens de sua sepultura sem visitantes e ele ficou ainda mais triste. Então ele era duro, avarento, não fazia nada para ninguém. Conclusão, mostrou a imagem dele morto, ninguém lá, porque quem é que ia lá visitar ele? Não tinha motivo nenhum, ele não tinha amigos, ele não cultivava amigos, então mostrou lá sozinho, sem ninguém lá. E aí, então, piorou quando o Espírito mostrou o próximo Natal, sem Tinitim. Aí a tristeza da família Crat o tocou. Ele ficou muito envergonhado e desejou que pudesse ser tão gentil e generoso quanto era quando nasceu. Quer dizer, aí ele já começou, então, o seu arrependimento. Ele falou: poxa vida, né? Meu leal contador, ótimo funcionário, eu poderia ter ajudado, não fui nem saber como que era a família dele, quer dizer, o Scrooge nunca se preocupou em saber como que era a família, se ele tinha filho, como que era a família dele, se o filho era doente, nunca se preocupou com isso. E quando ele foi alertado, aí que ele começou: pô, um ótimo funcionário, o que eu estou fazendo? Por que que... Aí então começou as reflexões com relação a tudo o que ele fez durante a vida dele e mais ainda sobre o que o Marley o advertiu, né? E aí foi, ó. E foi então que Scrooge decidiu mudar. Ele pediu um peru 2 vezes maior que Tinitim ao açougueiro e o entregou à família Crat. E eles aproveitaram tanto. Claro, ele deu um aumento a Bob. Então Scrooge foi para a casa dos pobres, onde se desculpou pessoalmente com os voluntários e lhes deu uma grande quantia de dinheiro. Quer dizer, foi lá, pediu desculpa, né, pelas besteiras que ele falou e deu então a doação. E foi assim que o cruel homem de negócio mudou para um homem bondoso e acolhedor. Ele aceitou o convite de seu sobrinho para passar o Natal com sua família e teve um ótimo momento. Scrooge se tornou como um segundo pai para Tinitim. Não apenas deu muitas coisas ao menino, mas o que era mais importante, ele amou o menino. Está aqui
a imagem, né, que mostra, no filme retrata bem isso, o quanto ele ia lá, ele brincava, ele saía, ele levava o menino e ele passou a cuidar. A partir dali ele passou a cuidar do menino. E aí agora a gente analisando esse resumo para a gente entender como é que era a história, agora a gente comparando um pouco com a doutrina espírita, né? O que o Espírito do Natal passado veio fazer? Qual era a função dele? Levar Scrooge, né, a revisitar o momento de sua infância e juventude, mostrando que ele foi amado, apesar de ser solitário, e apresentando seu primeiro chefe generoso, porque ele trabalhou quando criança, mas o chefe era bom para ele, era generoso, e depois disso aí é que ele foi mudando a sua postura. E qual o propósito? Revelar como Scrooge se afastou do amor e da alegria por causa do seu amor pelo dinheiro. Aí a gente comparando com a doutrina, né, na questão 919. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então ele fez as suas reflexões, e aí ele começou a se conhecer, olhando o seu passado, o seu presente, e vendo que se ele não mudasse, como que seria o seu futuro. O Natal presente. Qual é a função do Natal presente na vida dele? Mostra a vida atual de Scrooge e o dia de Natal. Ele o leva a ver a família de seu empregado, coisa que ele não tinha feito, né? O pobre Bob, que, apesar das dificuldades, olha lá, ainda era grato por ter um emprego, por ter um salário, por receber em dia. Então, era um funcionário leal e ele era grato ao Scrooge. Qual é o propósito? Transmitir a visão de Dickens, né, no livro, né, sobre a caridade e a generosidade, especialmente para com os mais necessitados, além de mostrar como seu sobrinho brinda a vida. Que além de transmitir... Dickens, no seu livro, queria transmitir isso aqui, ó, caridade e generosidade. Mas muito mais que isso, ele queria transmitir que os mais, além de mostrar, né, especialmente para com os mais necessitados, além de mostrar como seu sobrinho brinda a vida. Quer dizer, ele, nessa visão, mostrou assim que o sobrinho vivia feliz, junto com toda a sua família, só ele que era infeliz, porque ele só pensava em dinheiro e não tinha o convívio ali da família. Era odiado por todos. Então, lá no cemitério, ele não viu nem os seus parentes, não viu o sobrinho, não viu ninguém da família. Então, aqui foi, além de mostrar como seu sobrinho brinda a vida, ou seja, como vivia feliz, e ele não. E aí na 992, na pergunta 99, qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas, quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então foi isso que ele começou a ter o arrependimento. Então aqui, quando ele começou a ter a consciência, reprovou, né, e mostrou essa imperfeição, ele começou a mudar o seu sentido de vida. A pergunta é clara porque, estando aqui é o momento, porque depois já foi. Natal futuro, função, um espírito sombrio e silencioso que mostra o futuro do Scrooge. Ele revela a morte de um homem odiado, cujo funeral é participado por empresários com interesse na comida e a negligência do local de sua própria sepultura. Qual o propósito? Apresentar a terrível consequência de sua vida avarenta,
levando Scrooge a se arrepender e prometer mudar seu caminho. Aqui foi outro choque de realidade, né? Outro choque. Ele viu lá e falou, pô, o pessoal lá, os empresários que tinham negócios com ele, só foram lá, porque lá nos Estados Unidos, a maioria vê filmes, né? Lá no velório, lá o pessoal parece uma festa, né? Lá eles comem e bebem, tem as bebidas, comidas. Então ele viu lá todo mundo conversando sobre o negócio, mas todo mundo interessado ninguém interessado em fazer a prece ou falando bem dele. Todo mundo interessado em outras coisas. E isso, na pergunta 150b, ó, a alma não leva nada deste mundo, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Então foi aí que ele, através do arrependimento, que ele começou a se analisar, né? E aí a gente vai analisar a importância dessas visitas que fez. A redenção. Através das viagens no tempo, Scrooge é levado a repensar suas escolhas e a descobrir a importância da solidariedade e do perdão, resultando em sua redenção. Quer dizer, a solidariedade porque ele se desculpou lá com aqueles voluntários, deixou a doação, foi lá no sobrinho para participar da festa, deu aumento para o Bob, ele reconheceu que ele não pagava adequadamente, cuidou do menino. Então tudo isso se somou na sua condição de solidariedade e do perdão. Contribuiu para a sua redenção. E aí a empatia é se colocar no lugar do outro. Foi o que ele fez, né? A experiência com os espíritos o ajuda a desenvolver a empatia, porque ele começou a se colocar no lugar do outro, entendendo que é possível mudar sua vida e a vida de outras pessoas. Ou se eu posso me colocar, se eu tenho o que eu tenho, eu posso mudar a vida dessas outras pessoas. Foi o que ele fez. E aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, lá no item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. É isso que nós precisamos, então, né? Para a gente ir analisando. Por quê? Porque nós estamos agora próximos aí a 25 de dezembro. Daqui a uns dias estamos comemorando o quê? Nascimento do nosso mestre, né? Aquele que é nosso modelo e guia. A gente vê muita gente procurando presentes, já planejando festa, colocando árvores pomposas, mas o que está sendo planejado como homenagem àquele que vai ser o aniversariante? A gente vê pouca coisa sendo analisado nesse aspecto. Então nós que temos compreensão, que estamos tendo conhecimento realmente do que é verdadeiro, do que significa isto para todos nós. Nós precisamos o quê? Deixar entrar, né? Que ele bata a nossa porta e a porta dos nossos corações, não só nessa data, mas em todos os dias da nossa existência. Porque o nascimento de Jesus não é só 25 de dezembro, tem que deixar todos os dias. Todos os dias a gente tem que deixar com que ele entre no nosso coração. Porque quando a gente tem um aperto, o que acontece? Aonde a gente recorre? É a Jesus, é a Deus, é onde... Então por que a gente só vai recorrer a ele na hora do aperto?
a gente tem que recorrer na hora necessária para a nossa vida, ou seja, diariamente. Porque aí nós teremos o quê? A suprema alegria. Para nós será o Natal de todos os dias. Se a gente fizer isso, todos os dias será o Natal na nossa vida. Então vamos aproveitar. Aproveitar enquanto estamos aqui, sem ser egoísta. Lembrar que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos, não importa classe social, não importa cor, não importa raça, todos nós somos filhos de Deus. Estamos aqui para uma experiência e para uma vivência terrestre, para limpar os nossos problemas do passado. Porque viemos para cá para melhorar. E um dia voltaremos para a nossa verdadeira vida, que é do outro lado. Então, precisamos praticar ao máximo a nossa melhora enquanto estivermos aqui. Certo? Então, muita paz a todos nós e que Deus possa estar sempre conosco, né, nos abençoando e nos auxiliando no nosso caminhar aqui nessa terra de dificuldades, mas de muita necessidade de evolução. Obrigado a todos. Pessoal, nós vamos passar para as atividades do